O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Filadélfia e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Enquanto nosso barco se aproxima do porto da ilha de Patmos, minha mente está pensando 2000 anos atrás. Estou pensando na época em que outro barco atracou aqui. Esse barco carregava o apóstolo João. Imagino o que ele estaria pensando. Imagino o que estava passando na mente dele. Imagino seus pensamentos. Exilado, distante de casa, separado pelo mar. Ele provavelmente sentiu-se solitário, cansado e com frio. Pensou que pudesse morrer aqui. Pensou que pudesse passar o resto da vida aqui. Embora isolado neste afloramento rochoso e árido, João recebeu um visitante especial, ninguém menos que Cristo ressurreto e glorificado. Você pode ler sobre esse extraordinário encontro em Apocalipse, capítulo 1. Cristo queria que João enviasse cartas às várias igrejas ao longo do mar Egeu, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Mensagens que se encontram no livro do Apocalipse. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Jesus diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta é a verdade que Jesus quer que seu povo compreenda. Ele repete, ele enfatiza, olhe para a porta aberta. Se você se sente intimidado, procure uma porta aberta. Se você se sente isolado, procure uma porta aberta. Se você se sente fraco e desanimado, procure uma porta aberta. Mas o que isto significa? Significa não fique só olhando para o problema, não fique só olhando para o obstáculo, não fique só olhando para o inimigo. Deus está criando uma saída em algum lugar. Deus está criando uma solução em algum lugar, mas você precisa procurá-la. Não pode apenas ver o que está errado, precisa ver o que Deus está fazendo. Às vezes ficamos tão preocupados com o problema em si que perdemos a solução de Deus quando ela aparece. Pode parecer que o obstáculo que você está enfrentando seja um imenso muro de pedras à sua frente, mas algumas vezes uma pequena porta aberta pode fazer toda a diferença. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um interessante comentário, não é? Fascinante. Tens pouca força. Os cristãos de Filadélfia se tornaram fracos espiritualmente, mas preste atenção no diagnóstico. Os crentes de lá não corriam o risco de se acomodarem ou se corromperem, como a igreja em Tiatira. Eles não corriam o risco de morte iminente, como a igreja em Sardes. Estas pessoas queriam servir a Deus. Eram cristãos comprometidos, guardavam a palavra de Deus, não o tinham negado. O problema que eles estavam sofrendo era insegurança pessoal. Eles sentiam-se intimidados pelas forças ao seu redor. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aparentemente havia judeus em Filadélfia que demonstravam enorme hostilidade em relação à nova fé cristã. Eles achavam que os cristãos eram hereges que negavam a fé dos antepassados. Alguns rabinos eram extremamente radicais, descritos na época como a sinagoga de Satanás. E pelo visto, os cristãos estavam sendo intimidados por eles. Cristo promete que esses fanáticos irão prostrar. Este é o quadro que Cristo apresenta diante desses cristãos. Em outras palavras, ele quer retirá-los de um lugar de fraqueza, de pouca força, para um lugar de confiança. Confiança total em sua habilidade. Confiança de que a sua fé prevalecerá no final. Confiança de que são amados. Hoje pouca coisa resta desta antiga cidade. A cidade de Al-Assihir foi construída no local. Mas Filadélfia era uma grande metrópole. Localizava-se no sopé do Monte Tímolos, a 38 quilômetros a sudeste de Sardes, na estrada para Colossos. A cidade foi fundada por Átalo II, Filadelfo de Pérgamo. Ele a batizou de Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, como prova de lealdade ao seu irmão mais velho.
Foi um gesto bonito, pois, naquela época, parentes da realeza costumavam ser assassinados para evitar batalhas pelo trono. No ano 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu Filadélfia. O imperador Tibério a reconstruiu com beleza ainda maior. Por causa de sua beleza, os escritores antigos referiam-se a ela como a Pequena Atenas. E a mensagem de Jesus Cristo, através de João, chegou a uma enorme cidade romana. Os fiéis cristãos daqui não viviam em uma cidadezinha do interior. Eles estavam cercados pelos templos, teatros e salões imperiais pagãos de Roma. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus promete que sairemos vitoriosos do momento de provação se apenas perseverarmos, se não desistirmos de procurar por esta porta aberta. Jesus está vindo sem demora. Ele está vindo com uma resposta, está vindo com uma solução. Não deixe que nada impeça você de ver essa porta aberta. A igreja em Filadélfia é a igreja da porta aberta. A Bíblia diz que esta igreja tem a chave de Davi.